padre no mundo de hoje? Olha, eu diria para você, Fausto, que não é só ser padre que está difícil, não. Está difícil ser gente de bem, onde a prevalência de tantas situações nos oprimem e quase que nos arrastam para o mesmo movimento de desumanização. O mundo está muito desumanizado. A Valesca disse uma coisa muito interessante: eu dancei por dentro. É por dentro que as coisas acontecem. Eu posso até não conseguir me expressar da melhor forma, fisicamente aí neste palco, mas quando a inteireza, quando essa força interior está acontecendo, a revolução está a caminho. Eu acredito que hoje esse grande movimento de maldade, de injustiça, de corrupção, de preconceito, de humanos contra humanos, ela só vai ter fim no dia em que nós assumirmos que o papel que me cabe nessa história de transformação é eu dançar por dentro e fazer a mudança por dentro e, a partir daí, contagiar os que estão ao meu lado. A verdade é que o próprio Fábio, e eu sou testemunha disso, sofreu muito preconceito no início. Ele também. Achavam que era só o padre Boa Pinta, que era vazio. Ninguém foi investigar se ele estudou, se ele estava preparado ou não. E eu, que o conheço bastante, sei do preparo que ele tem intelectual. Hoje, depois de 12 milhões de seguidores na internet, mais de 3 milhões de livros vendidos, e levando para todo mundo essa palavra consistente, esse discurso, essa vocação que ele tem, hoje ele quebrou o preconceito. Então ele entende bem o que a gente está falando. Especialmente porque hoje várias manifestações aconteceram no Brasil. E essa semana, na terça-feira, a classe política brasileira, com raras exceções, deu mais uma rasteira no povo brasileiro. Por quê? Tratando dos seus interesses contra os interesses da nação. Por isso que agora o povo começa a voltar às ruas para exigir. A luta contra a corrupção não pode parar. A Lava Jato deveria ter começado junto com Pedro Álvares Cabral. Tem que ser diuturnamente, dia e noite sem parar. O brasileiro não aguenta mais. Na verdade, está aqui um retrato disso. O brasileiro não quer mais a classe política que só vê o seu interesse e não vê o da pátria. Então, a chapa está esquentando. Espero que tenha juízo. Os três poderes que deveriam ter sensibilidade, juízo, sensatez, eles não têm. Então agora, de novo, o povo vai às ruas e é a chance que tem que virar isso aí. Porque ou o Brasil acaba com a corrupção, não tenha dúvida disso. Ou o Brasil acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com o Brasil de vez. Então, cada um sabe o que tem que fazer. Nesse caso que a gente está abordando aqui, você acha que, por exemplo, nessa tragédia de Chapecó, por incrível que pareça, o Chico Xavier, o médium, já falava, até nas tragédias tem sempre uma coisa positiva, que acabou sendo a solidariedade, que essa cidade deu uma lição para muita gente de amor às pessoas, porque quem mora em cidade menor, a Camila sabe disso, eu já morei em cidade com 200 mil habitantes, 100 mil, existe uma ligação dos heróis, dos caras do futebol, com a cidade. Então, essa cidade é um banho de solidariedade, de amor ao ideal. Agora, o que acontece? Claro que, você imagina, hoje estão sendo enterradas algumas dessas vítimas dessa tragédia. Amanhã é a missa de 7º dia, gente. Então, você imagina o que estão passando mães e pais que perderam seus filhos, mulheres que ficaram viúvas, jovens, geralmente de jogadores de futebol, com filhos, crianças ainda. Tem que ver a questão da indenização e, principalmente, ver essas coisas que a gente sabe. Uma coisa é a fatalidade, ou seja, um problema, um fenômeno da natureza, um defeito no aparelho. Isso pode acontecer, um ato terrorista. Agora, duro é você receber o teu filho ou, no caso das viúvas, o teu marido num caixão lacrado, sendo que ele foi disputar uma competição e não pode nem abrir o caixão. Por quê? Por causa de ganância, por causa de uma companhia irresponsável que punha menos combustível do que devia, por causa de um governo, no caso da Bolívia, das autoridades que autorizaram aquele tipo de voo. Então aí veio uma revolta. Aí não é simples fatalidade, né, Fábio?
Hoje de manhã, Fausto, eu passei a manhã em Cachoeira Paulista, onde nós estávamos tendo um evento chamado Osana Brasil. Reunimos 100 mil cristãos católicos. E eu falava justamente disso. A partir dessa tragédia, a primeira coisa que eu achei muito interessante é identificar que a misericórdia ela brota naturalmente quando você vê alguém sofrendo. Nunca vi aqueles rapazes, não conhecia os familiares deles e sentia a dor. Mas agora, quando você começa a identificar que existia uma negligência provocando isso, é triste demais. Você perceber que é uma tragédia que foi causada por uma negligência humana. Sim. Aí eu estava dizendo justamente isso na minha pregação lá hoje. Às vezes nós achamos que o que nos falta é virtude cristã. Olha, a virtude cristã é um luxo nos dias de hoje. O que nos falta é responsabilidade humana, que Aristóteles já falava. Eu não preciso ser cristão para saber que eu preciso exercer a justiça, a verdade, e que eu, por ser humano, eu tenho que naturalmente respeitar a condição humana que está do meu lado. Às vezes nós achamos que falta religião, sim, posso até acreditar que falta, mas às vezes ela está em excesso e fazendo mal. Então eu sou muito mais adepto de provocar na sociedade uma mudança para gestar homens e mulheres honestos que sejam capazes de compreender, olha, o poder econômico não pode estar acima da vida humana. Claro. Essa tragédia aconteceu porque alguém negligenciou a vida humana. Isso é muito sério nos dias de hoje. Negligencia-se o tempo todo a vida humana. Valesca, domingo que vem você vai estar de volta aqui na final. Quem que você acha que vai ganhar a dança? Vamos lá, você estava lá, você conhece, esteve aqui. Sim. Hoje sairão os 3 finalistas. Sim, mas é difícil. Se você me pega, gente. Mas... A verdade é que o próprio Fábio, e eu sou testemunha disso, sofreu muito preconceito no início. Ele também. Achavam que era só o padre Boa Pinta, que era vazio. Ninguém foi investigar se ele estudou, se ele estava preparado ou não. E eu que o conheço bastante, sei do preparo que ele tem intelectual. Hoje, depois de 12 milhões de seguidores na internet, mais de 3 milhões de livros vendidos, e levando para todo mundo essa palavra consistente, esse discurso, essa vocação que ele tem, hoje ele quebrou o preconceito. Então ele entende bem o que a gente está falando. Especialmente porque hoje várias manifestações aconteceram no Brasil. E essa semana, na terça-feira, a classe política brasileira, com raras exceções, deu mais uma rasteira no povo brasileiro. Por quê? Tratando dos seus interesses contra os interesses da nação. Por isso que agora o povo começa a voltar às ruas para exigir. A luta contra a corrupção não pode parar. O Lava Jato deveria ter começado junto com Pedro Álvares Cabral. Tem que ser diuturnamente, dia e noite sem parar. O brasileiro não aguenta mais. Na verdade, está aqui um retrato disso. O brasileiro não quer mais. A classe política que só vê o seu interesse e não vê o da pátria. Então, a chapa está esquentando. Espero que tenha juízo. Os 3 poderes que deveriam ter sensibilidade, juízo, sensatez, eles não têm. Então agora, de novo, o povo vai às ruas e é a chance que tem que virar isso aí. Porque ou o Brasil acaba com a corrupção, não tenha dúvida disso. Ou o Brasil acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com o Brasil de vez. Então, no mundo de hoje... Olha, eu diria para você, Fausto, que não é só ser padre que está difícil, não. Está difícil ser gente de bem. Onde a prevalência de tantas situações nos oprimem e quase que nos arrastam para o mesmo movimento de desumanização. O mundo está muito desumanizado. A Valesca disse uma coisa muito interessante, eu dancei por dentro. É por dentro que as coisas acontecem. Eu posso até não conseguir me expressar da melhor forma, fisicamente aí neste palco, mas quando a inteireza, quando essa força interior está acontecendo, a revolução está a caminho. Eu acredito que hoje esse grande movimento de maldade, de injustiça, de corrupção, de preconceito, de humanos contra humanos, ela só vai ter fim no dia em que nós assumirmos que o papel que me cabe nessa história de transformação é eu dançar por dentro e fazer a mudança por dentro e, a partir daí, eu contagiar os que estão ao meu lado. Crianças ainda, tem que ver a questão da
da indenização e principalmente ver essas coisas que a gente sabe. Uma coisa é a fatalidade, ou seja, um problema, um fenômeno da natureza, um defeito no aparelho, isso pode acontecer, um ato terrorista. Agora, duro é você receber o teu filho ou, no caso das viúvas, o teu marido num caixão lacrado, sendo que ele foi disputar uma competição e não pode nem abrir o caixão. Por quê? Por causa de ganância, por causa de uma companhia irresponsável que punha menos combustível do que devia, por causa de um governo, no caso da Bolívia, das autoridades que autorizaram aquele tipo de voo. Então aí vem uma revolta. Aí não é simples fatalidade, né, Fábio? Hoje de manhã, Fausto, eu passei amanhã em Cachoeira Paulista, onde nós estávamos tendo um evento chamado Osana Brasil. Reunimos 100 mil cristãos católicos. E eu falava justamente... Cada um sabe o que tem que fazer. Nesse caso que a gente está abordando aqui, você acha que, por exemplo, nessa tragédia de Chapecó, por incrível que pareça, o Chico Xavier, o médium, já falava, até nas tragédias tem sempre uma coisa positiva, que acabou sendo a solidariedade, que essa cidade deu uma lição para muita gente de amor às pessoas, porque quem mora em cidade menor, a Camila sabe disso, eu já morei em cidade com 200 mil habitantes, 100 mil, existe uma ligação dos heróis, dos caras do futebol, com a cidade. Então, essa cidade é um banho de solidariedade, de amor a um ideal. Agora, o que acontece? Claro que, você imagina, hoje estão sendo enterradas algumas dessas vítimas dessa tragédia. Amanhã é a missa de 7º dia, gente. Então, você imagina o que estão passando mães e pais que perderam seus filhos, mulheres que ficaram viúvas, jovens, geralmente de jogadores de futebol, com filhos crianças.